PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Quando me perguntam se o conceito do empreendedorismo mudou, recorro ao mega especialista no assunto Laércio Barreiros. Ele pratica o empreendedorismo moderno a todo instante e o convidamos aqui para contar um pouco desse cenário em nosso podcast. Ele dá dicas importantes, principalmente para o pequeno empreendedor crescer. Então chega mais, Laércio. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Sidney. Obrigado pelo convite para participar do PME News, falando de empreendedorismo, tema fascinante que nos deixa muito animado e espero contribuir com algum conhecimento para os ouvintes. Laércio, como surgiu a ideia de empreender? O desejo de empreender acho que já estava meio embutido na minha cabeça desde a adolescência. Eu observava o mundo dos negócios, os homens de negócios, a biografia desses homens. Sempre saíram homens que saíram do zero e construíram empresas de valor, impérios, enfim. Sempre me fascinou muito isso. Tem a história do Barão de Mauá, família Matarazzo, família Emílio de Moraes, entre outros, né? Desde muito jovem eu acompanhava essas biografias e essas histórias e depois fui me atualizando. Aí quando mais velho, aí veio a história do Bill Gates, Steve Jobs, agora Elon Musk, enfim. Eu sempre estive acompanhando essa história e essa biografia desses homens vencedores. É um desejo muito forte de acompanhar e seguir pelo exemplo que esses homens de fato fizeram no mundo dos negócios. Às vezes, muito deles saindo do zero, sonhando, e depois desse sonho conseguiram fazer verdadeiros impérios, né? Então, meu desejo de empreender veio mais ou menos desses sinais. Resumindo, só para você ter um exemplo, tanto em casa também tive pais empreendedores, mas sempre com um cuidado maior com o risco, mas veio lá os exemplos de dentro de casa e desses grandes empreendedores que, de certa forma, foram os grandes motivadores para o meu desejo de empreender. Quais são os perfis de investidores ideais para o empreendedorismo emplacar? Importante entender que o investidor é, antes de tudo, um empreendedor. Eu indico aí dois perfis ideais, né, para se ter como sócio e investidor no negócio. Primeiro é o empreendedor e investidor propriamente dito. Nesse caso, eu acredito que o ideal é de se ter o equilíbrio entre a inteligência emocional, capacidade de liderança, assumir riscos e ter uma grande capacidade de realizações. Esse tudo é o ideal. O segundo já seria aquele perfil para sócio investidor. No primeiro a gente falou de sócio propriamente dito, que está junto na jornada, e esse outro agora é o sócio investidor. Nesse caso, se você já possui um empreendimento e precisa de capital para expandir, crescer, sugiro a entrada de um sócio com perfil complementar. E investir na modalidade equity, ou seja, ele participa do capital social da empresa, que ele entra efetivamente com dinheiro e passa a fazer parte integrante do quadro social da empresa. Nos dois formatos, é importante entender a complementariedade. Se você é um investidor, empreendedor que domina a área comercial, tem muita facilidade com produto, com essa coisa, provavelmente você vai ter a necessidade da complementariedade de um profissional com capacidade de gestão, controle, finanças. Ele vai complementar a sua parte mais prática no negócio. Ou se for ao contrário também, se for, às vezes, você tem muita facilidade em área de controle, de gestão, finanças, mas lhe falta aquela fluidez natural de área comercial, de vendas, de marketing, de puxar cliente, fazer com que o negócio cresça e venda mais. Aí é sempre bom ter uma complementariedade. Laércio, quais são os modelos de negócios prósperos para empreender?
Os negócios e modelos de negócios ideais hoje para investimento são aqueles que têm sempre o menor risco, a melhor margem e que seja perene, ou seja, que tenha futuro. Com esses pilares, temos alguns setores que dá para indicar. O primeiro deles é a área de serviços e tecnologias, ou tecnologias que resolvam uma dor específica da sociedade, enfim, é o que meio que está ligado ao perfil de startup, né? Os outros são relacionados a negócios que tenham público-alvo e nicho específico. Sem generalizar, nicho específico. Focar em um negócio e persegui-lo. Por exemplo, se você quer vender para um nicho específico de pessoas de baixa renda, enfim, alguma coisa que você tem sempre que está mapeando no seu radar. Os negócios são aqueles de produtos que atendem o público do presente, do futuro, como por exemplo, atender a geração Z, empresas e produtos que possam continuar aí conforme o desenvolvimento das novas gerações que estão vindo aí. Sugerimos buscar sempre a criação de um novo negócio que utilize os pilares acima mencionados. Eles estarão em linha com o que está acontecendo na sociedade e principalmente alinhados com as teses de investimentos que os fundos de private equity, de venture capital ou de investidores institucionais ou até aceleradoras utilizam sempre essa avaliação de investimentos em empresas, ou seja, eles têm uma tese sempre fixada, especificando o que a gente falou agora. E a tecnologia, hein, Laércio? Qual é o papel que ela tem no apoio à gestão empreendedora? A tecnologia é fundamental para a sobrevivência. Só podemos melhorar aquilo que podemos medir e controlar. Não basta apenas ter o RP para gestão de sistemas pontuais para os processos. Tem que evoluir para análise de dados, entender os hábitos de consumo da sociedade, tendências que podem levar à constituição de novos produtos, entender numa pesquisa de dados completos e aí fazer cross, ou seja, troca de informações entre outras marcas, acessar influenciadores, em que tem que sempre buscar essas atividades para planejar o futuro e ficar de olho nas oportunidades pontuais do dia a dia. E você só consegue isso através de torturar os números, buscar informação nos números, buscar informação no banco de dados. É essa a função específica de tecnologia hoje para o negócio. E quais são os perfis de consumidores que estão no radar dos empreendedores B2B e B2C? O perfil ideal dos consumidores que estão no radar aí dos empreendedores, tanto do B2B quanto do B2C, devem ser aqueles que têm uma relação com o produto e com o mercado que você atende, está posicionado. Se está no negócio de varejo B2C, são vários canais e pontos de atrito com os consumidores, acompanhando toda a jornada de consumo. E aqui sempre tem o olhar e a visão de curto e médio prazo. Já se você está no B2B, tem que estar alerta aos canais de distribuição e às tendências de consumo das gerações, ou seja, principalmente da geração Z, que é aquela que está chegando para consumir para os próximos 10 a 15 anos. Aqui sempre uma visão de longo prazo. Nesse processo, a visão conjunta com o cliente final sempre orienta as partes. De qualquer maneira, de qualquer forma, todos os negócios devem ter uma visão de perenidade, pois terão a geração Z como consumidor ativo em um ciclo de consumo de 10, 15, 20 anos. Então, os negócios que estão ligados a essa visão de longo prazo são os melhores. Laércio, que dicas você dá para o pequeno empreendedor crescer? Sempre indico a busca pelo equilíbrio. Se você tem muita habilidade comercial e vende muito,
tem que ter um super profissional de finanças te acompanhando. Pode ser um funcionário, um parente ou talvez um sócio, mas você tem que ter essa complementariedade do seu perfil. Então, o equilíbrio é fundamental entre as áreas, entre comercial, produção, gestão, finanças. Então, sempre busque compartilhar ou buscar alguém que te apoie nesse sentido. Já se for o exemplo ao contrário, se você de repente é um profissional bom em finanças, controle, gestão, tem que ter alguém que seja bom em vendas, porque se não tem venda, não tem negócio. Então, de fato, busque sempre o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental. E aqui, amigos empreendedores, vou deixar uma dica muito forte que diz respeito de fato ao equilíbrio, utilizando uma analogia, né? Que a empresa é como o corpo humano. De nada adianta ter braços fortes, grandes e musculosos se o coração não deixar você fazer força. Então a empresa é dessa forma. Quando a gente traz o exemplo de equilíbrio, é sempre ficar de olho nessa atividade. Então, você tem que ter o corpo humano com todas as funções funcionando perfeitamente. E na empresa é dessa forma. O equilíbrio é o segredo. Espetacular essa comparação que você fez da empresa com o corpo humano, Laércio. Fantástico. Certamente ter o perfil complementar nas habilidades para se ter o equilíbrio é fundamental para a empresa crescer. Principalmente as de pequeno porte. Em boa parte, o gestor que tem um perfil especialista precisa desse complemento da outra parte. Parabéns, Laércio, pela brilhante participação. Oi, Celina. Obrigado pelo convite. Realmente foram aí um período bacana, perguntas inteligentes, enfim. Gostei muito do formato. Espero ter contribuído e ajudado nossos amigos empreendedores que estão aí, que são seus ouvintes. E me coloco aqui à disposição, caso você queira alguma informação adicional, ou o próprio ouvinte, caso deseje alguma informação adicional, alguma contribuição, coloca aí num canal direto para a gente, que eu estou aqui à disposição para ajudar, tá? Novamente agradeço o convite e desejo muito sucesso aí para o time. Um grande abraço. PME News Podcast Entrevista.